me chamo Paulo Vasconcelos, sou terapeuta holístico, integrativo. Eu resolvi me apresentar para vocês, mas contando um pouco da minha história, contando um pouco da história da minha terapia, do meu processo terapêutico, do processo terapêutico da Odus, mas aqui eu vou falar especificamente de uma questão que me levou a criar esse processo que eu chamo de Jornada Odus. Odus significa aprendizados do caminho, em Yorubá. Quando eu comecei a buscar trabalhos espirituais para compreender a minha sensibilidade, compreender as minhas questões, compreender as minhas dores de uma forma que fazia mais sentido para mim, eu busquei alguns terapeutas, busquei alguns espaços terapêuticos, algumas técnicas que eu tinha ouvido falar, né? O coração da gente vai dizendo, vai procurar aquilo, procura aquele outro e tal. E você vai buscando ali, através meio que dessa sensibilidade, meio que dessa intuição, você vai buscando ali terapeutas, sem saber exatamente do que se trata, né? Se hoje, se na época já tinha muito, né, isso há alguns anos atrás, hoje tem muito mais ainda. Ainda bem que nós temos várias opções de cura, para além do processo terapêutico convencional, da medicina convencional, enfim. Então já eram muitos. E sempre foi muito confuso para mim. Por onde começa? O que é possível fazer? É uma coisa tão nova para a nossa humanidade que ficava difícil escolher. Faz isso, faz aquilo. Busca constelação, busca barras de axis, busca apometria, busca isso, busca aquilo. E aí eu ia conversar com o terapeuta e assistia ali uma sessão, recebia ali uma explicação do trabalho, mas sempre era muito complicado. Será que é isso que eu procuro? Deixa eu experimentar, né? E nisso você investe tempo, expectativa, dinheiro, enfim. E sempre fica tudo muito incerto, né? Quantas sessões eu devo fazer? Normalmente se faz 3, normalmente se faz 5, se faz 2, uma vez por mês, uma vez por semana. E para o meu caso em particular, para as minhas questões, muitas vezes o terapeuta nem estava preparado para receber, de fato, os questionamentos, ou compreender de fato, escutar de fato o cliente, a pessoa que estava buscando o processo terapêutico, porque ele realmente é muito bom na terapia, muito bom no processo terapêutico, mas pouco treinado e pouco experienciado no humano, na conversa, na elaboração, na compreensão das dores. E pensando nisso, já buscando aí o meu processo de cura, comecei a fazer alguns estudos, a buscar formações. Eu que na época já fazia trabalhos espirituais em casa espírita, na época eu era espírita, hoje eu não levanto a bandeira de nenhuma religião, acho todas muito válidas, mas eu não trabalho especificamente com nenhuma religião, e comecei a estudar mais a fundo a questão espiritual com os processos terapêuticos, e eu não entendia como isso não se relacionava, embora nós saibamos que somos seres espirituais, por que não nos relacionamos bem com essas questões espirituais? Por que os processos terapêuticos buscam o tratamento, digamos assim, daquela consciência que está aqui hoje encarnada, mas não existe relação com o passado? Ou se existe especificamente em algumas terapias. Por que elas não interagem? Por que elas não conversam? E depois de alguns anos estudando, fazendo formações, elaborando processos, pesquisando, eu sou um pesquisador por natureza, eu tenho essa veia da pesquisa, então eu elaborei vários processos. A partir do estudo e da radiestesia, eu elaborei uma mesa. Essa mesa é uma mesa de verificação, tá? Já venho trabalhando com ela há alguns anos, essa já é a terceira ou quarta versão. Eu estou sempre trazendo mais opções e mais questões aqui para essa mesa, porque eu vou aprofundando nos processos. Então,
eu criei o que eu chamo hoje de Jornada Udus. Como eu falei, Udus em Yorubá significa aprendizados do caminho, né? Quais são os meus aprendizados do caminho? Quais são as questões que eu preciso elaborar? Quais são as coisas que eu preciso aprender, compreender, que vão me ajudar a crescer, a evoluir? O que os processos terapêuticos, os processos holísticos, como eles podem me ajudar e o que eles podem fazer por mim nessa caminhada? Então, pensando nisso, eu criei a Jornada Udus, que é um protocolo de avaliação baseado em perspectiva espiritual, em evolução espiritual, baseado e criado a partir de uma perspectiva apométrica, ou seja, além do tempo e espaço, os desafios das sucessivas reencarnações, em uma lógica sistêmica, porque observa todos os aspectos da vida, físico, mental, emocional, espiritual. Então, eu enxergo os desequilíbrios a partir de toda essa extensão, de toda essa expansão de possibilidade. E dentro disso, eu ainda aplico aqui várias leituras diferentes que somadas elas interagem, tá? Níveis de energia, com a leitura dos chakras, por exemplo, o que uma coisa tem a ver com outra, a psicossomática, né? O que o teu corpo está dizendo, as doenças que você teve no decorrer da sua vida, aquelas que são persistentes, as doenças que você teve na infância, o que teu corpo está te dizendo. Então eu vou cruzando informações para chegar no diagnóstico mais preciso. E com essa mesa, com o uso da radiestesia, que é feito a partir do pêndulo, de uma mesa elaborada, esse processo aqui é exclusivo da Udus, eu criei esse processo e venho trabalhando com ele já há alguns anos. E como eu falei, esse processo vem ficando cada vez mais profundo à medida que eu faço mais e mais pesquisas dos desafios que a gente enfrenta. Então, por exemplo, na lógica sistêmica, eu vejo a expansão, a extensão do desequilíbrio. O que o meu desequilíbrio afeta em outras pessoas? Ou o que o desequilíbrio de outras pessoas que eu convivo, com meus familiares, meus amigos, meus companheiros, enfim, as minhas companheiras, afetam em mim? E meu ambiente tem algum tipo de relação com o meu desequilíbrio? Então, pensando nisso, eu observo a extensão desse desequilíbrio e eu faço, como eu falei, o cruzamento de várias informações. No final desse processo, além do diagnóstico bem preciso dos desequilíbrios que você está enfrentando, eu tenho a última parte, que é quais são as terapias indicadas para aquela pessoa naquele momento. Se são terapias com objetivo de autoconhecimento, se são terapias com objetivo de tratamento energético, se físico e energético, se são terapias com objetivo de tratamento espiritual. Qual é a ordem de aplicação? Quantas sessões de cada terapia? Qual é o intervalo entre os dias da terapia? Qual é o intervalo entre as terapias? Tá? E aqui eu consigo traçar no caminho uma linha terapêutica de acordo com o seu objetivo. Então essa lógica, ela está à disposição, chama-se Jornada Udus. Quem quiser acessar, eu vou deixar o link aqui no vídeo, aqui no YouTube e no Instagram, enfim, todas as plataformas, tá? E se você está buscando uma jornada terapêutica que pode te ajudar a compreender, primeiro, quais são as suas questões que você já enxerga e a amplitude dessas questões que estão no teu ponto cego, ou seja, que você não enxerga, para onde ela irradia. Esse processo ele vai te ajudar nisso. Tanto a enxergar de fato qual é a questão, a extensão dessas questões, o que elas afetam no teu corpo físico, no teu emocional, no teu mental, no teu espiritual, e vai te ajudar a traçar, de acordo com o teu objetivo, uma linha terapêutica. E essa linha terapêutica, eu já deixo aqui à disposição vários processos terapêuticos que eu e outros terapeutas aqui que trabalham na Udus podem fazer por você. Alguns processos a gente inclui, alguns a gente não realiza, mas a gente não deixa de indicar para que a pessoa busque o terapeuta que ela mais tem afinidade, tá? Enfim, esse processo está à disposição, foi criado por mim, e ele é um processo que tem
muita base de pesquisa, muita elaboração e muita compreensão do humano a partir de vários aspectos. Se o seu processo é um processo de autoconhecimento, eu vou te indicar quais são as terapias para você nessa busca de autoconhecimento, desenvolvimento espiritual. Se o teu objetivo é um tratamento espiritual, porque existe a necessidade disso, você sente que você está sendo perseguido, que estão enviando energia de desequilíbrio para você, que são os seus desafios, também existe essa possibilidade. Se teu objetivo é um tratamento mais energético, um equilíbrio do corpo, um equilíbrio da tua energia vital, dos teus chakras, existem processos também para isso, tá? E muitas vezes esse processo, que é a maioria dos casos, eles interagem. Se você está buscando um processo de autoconhecimento, um processo de equilíbrio energético também vai te ajudar. Se você está buscando equilíbrio das tuas potencialidades energéticas, muitas vezes retirar obsessores, retirar energias obsessoras do teu campo, com certeza vai te deixar mais livre para trilhar o seu caminho, tá? Então esses processos interagem, isso é a visão sistêmica, tá? Está aqui à disposição, vou deixar o link. Um abraço a todos, meu nome é Paulo Vasconcelos, sou criador da Udus. Até mais.